Dito e feito. Venha construir connosco uma alternativa responsável em 2015. Ora então, muito boa tarde. Sejam bem-vindos a esta edição do Dito e Feito. Hoje, com o Presidente do CDS-PP Madeira, José Manuel Rodrigues, vamos abordar uma questão que tem sido pertinente nos últimos dias, as obras na Frente Mar. Há quem diga que a fachada atlântica do Funchal vai ficar mais linda. É isso que vamos ver, é isso que vamos tirar aqui a prova dos 9 com o Presidente do CDS. A verdade é que o CAS, portanto o CAS Norte do Funchal, a Lota e a Marina, áreas de atividade económica, ficaram fora deste projeto de requalificação da Baixa Citadina. Presidente José Manuel Rodrigues, o Governo esteve bem neste processo? Claro que não. Nós temos que recuar ao 20 de fevereiro de 2010, já se passaram 4 anos e 7 meses. Havia realmente ali um problema junto à Frente Mar, junto ao CAS, que era do aterro. E havia que resolver esse problema entre aqueles inúmeros que a tragédia provocou, designadamente o desaparecimento de casas de muitas famílias, os cursos de água, designadamente das ribeiras, que precisavam de ser regularizados. E a verdade é que a Madeira teve ao seu dispor e tem ao seu dispor cerca de 1.040 milhões de euros, 740 milhões de euros de apoios da República e da União Europeia e 340 do Orçamento Regional. E resolveu concentrar todos os seus esforços na Frente Mar, não apenas para resolver o problema do aterro, precisava de ter uma solução, mas fez uma intervenção de fundo na Frente Mar da cidade do Funchal, descaracterizando claramente a baía histórica do Funchal e também desfigurando o próprio perfil que nós conhecíamos da Avenida do Mar. E é curioso que tenha apostado dinheiro na construção de praias artificiais, junto à antiga Lota do Funchal, junto onde hoje se situa a ETAR, numa obra que custou muito caro, mas, por exemplo, se tenha esquecido de recuperar a Marina do Funchal, que está completamente degradada e que também foi afetada pelo 20 de fevereiro. Que tenha também apostado na criação de novas praças, mas tenha esquecido, por exemplo, de recuperar a Lota do Funchal, que está a cair aos bocados, bem como também do próprio CAS Norte, do Porto do Funchal, aquele cais que fica em frente à pontinha, junto às Vespas, que está a ceder. Isto é, o Governo apostou em fazer obras que não eram necessárias, designadamente as praias artificiais e a betonização da Frente Mar do Funchal, e esqueceu-se dos 3 espaços que geram riqueza e emprego, como são o caso da Marina do Funchal, que serve o turismo náutico, da Lota do Funchal, que está a cair aos bocados sem o mínimo de condições de higiene e de segurança alimentar, bem como, obviamente, do CAS Norte, que é mais um ponto de atracação de cruzeiros no Funchal. O contraponto do Governo Regional é que a lei de meios tem de ser canalizada para a recuperação dos estragos da intempérie. A Marina, como já referi bem, faz parte também incluir. A questão é que a outra divergência é que teria de ser os concessionários da Marina portanto, a apresentar a candidatura. Isto parece-me qualquer coisa que não existe. São 2 acusações feitas pelo Presidente do Governo ao CDS que não fazem sentido nenhum. Em primeiro lugar, a lei de meios foi naturalmente para a reconstrução. É lamentável que o Governo Regional não tenha dado prioridade ao realojamento definitivo das pessoas. Ainda hoje há muitas famílias que não têm uma casa, ainda vivem em bairros problemáticos, como aquele dos serviços prisionais, e quando falo problemáticos, no sentido de não terem as condições devidas, aquele bairro da Cancela, portanto estão provisoriamente instalados. O Governo deveria ter dado prioridade, naturalmente, ao realojamento definitivo dessas famílias que perderam praticamente tudo no 20 de fevereiro. E também não é verdade quando o Governo Regional diz que a lei de meios não deixava que se usasse o dinheiro para infraestruturas que não tenham sido atingidas. Nós todos sabemos
que foram aplicados 5 milhões de euros da Lei de Meios na Marina do Lugar de Baixo. E a Marina do Lugar de Baixo não foi afetada pelo temporal de 20 de fevereiro de 2010. É verdade que ela está completamente ao abandono, está completamente escaqueirada, mas não foi com esse temporal, foi a posteriori. E, portanto, o dinheiro poderia e deveria ter sido utilizado para outros fins, designadamente a recuperação da Lota, do Cais Norte e da Marina. Quanto à questão dos concessionários, não faz sentido que fossem os concessionários a se candidatar à Lei de Meios, porque os concessionários são inquilinos, estão a gerir, porque lhes foi concessionado a Marina. Aliás, são na parte marítima, porque da parte de restauração da Marina, é a APRAM que é, digamos, dona daquela infraestrutura. E, portanto, quem tinha que se candidatar à Lei de Meios era o próprio Governo Regional por via da Administração dos Portos da APRAM. Ela é orgânica, na linha F é muito clara sobre essa questão. O artigo 2º e a linha F da Lei de Meios dá a possibilidade do Governo poder intervir no litoral com verbas da Lei de Meios, mesmo naquelas zonas que não foram afetadas. Desculpe insistir neste ponto, mas a verdade é esta: com a carência de emprego, com a necessidade de animar a economia, de facto, a Marina do Funchal, que em todo o lado do país, mesmo as marinas têm sempre um grande potencial económico. Como é que é possível, como é que se pode ignorar uma situação destas, quando houve essa capacidade financeira de facto fazer ali uma intervenção que durante tantos anos o próprio PSD parece que quis revitalizar aquela marina e agora teve... É inqualificável. E depois vamos ter esta coisa curiosa. Do lado norte do Funchal, vamos ter, num dos lados, no lado oeste, vamos ter a Praça do Mar. Mais uma praça. E temos um edifício em cima que ninguém sabe o que é que vai ser. Foi construído por uma sociedade de desenvolvimento, a chamada Sociedade da Área Metropolitana, construiu um edifício público sem saber a quem se destinava. A verdade é que ele está pronto desde 2011, sem qualquer utilização. Agora fala-se na hipótese de ser uma unidade hoteleira, não sei se vai ser. Mas, depois nós dirigimos-nos para cá, para leste, e vamos ter aquele problema da Marina. E depois mais a leste. Já temos uma praça, que agora é intitulada de Praça do Povo, eu acho que aquilo devia ser chamada de Praça do Desterro. Tal o desterro de milhões de euros que ali foram deitados e que eu não sei se resistirão ao tempo de Sul, quando ele infelizmente acontecer. Oxalá que isso nunca venha a acontecer. Para fecharmos este tema, já tocou ao de leve nesta situação, não é um eufemismo continuarmos a considerar Baía do Funchal? A Baía do Funchal não desapareceu por completo? Pois é, o que há ali é uma injeção de botox de betão na nossa baía, desconfigurou completamente a nossa baía, que era um dos ex-libris do Funchal. E ainda temos um outro problema, que é outra obra que está a ser construída, da responsabilidade da APRAM, que é o Cais Acostável, que os estudos, designadamente, os que foram encomendados pela Câmara Municipal do Funchal a instituições reputadas a nível nacional, dizem que numa boa parte do ano não estará operacional. Veremos. Dito e feito, venha construir connosco uma alternativa responsável em 2015. Outra questão, as obras inúteis, esta não estava neste quadro, mas eu sei que o CDS já pediu uma avaliação dos volumes das obras que estão paradas e que o próprio CDS tem considerado de inúteis, e este é outro problema, é que urge resolver o quanto antes. Pois a região, à custa do endividamento e da dívida monstruosa que foi criada, que depois teve as repercussões que nós sabemos em termos de plano de ajustamento, e os madeirenses hoje, só para dar dos números, têm a mais alta taxa de desemprego do país, têm os impostos mais altos do país, mas à custa desse endividamento fez um conjunto de obras perfeitamente inúteis. Basta dar o exemplo da proliferação de campos de futebol que não são usados, das piscinas que estão fechadas, de centros cívicos que não servem absolutamente para nada, nem têm qualquer objetivo de servir à população. Mas além disso temos um conjunto de obras que neste momento estão paradas, designadamente a Via Rápida, onde o Governo Regional não foi capaz, junto da União Europeia, de negociar a sua conclusão. Como se sabe, vamos ter um novo quadro comunitário de apoio, à volta de 900 milhões de euros entre 2014 e 2020, e a verdade é que o Governo Regional só conseguiu assegurar a conclusão da Via Rápida para o Estreito de Câmara-Lobos. Há um outro conjunto de obras. Estou-me a lembrar a Via Rápida até à Ponta do Pargo, a Via Rápida entre Santana e São Vicente, que o Governo Regional não conseguiu negociar, infelizmente, com a União Europeia, e aí sim podiam ser
obras infraestruturantes para o desenvolvimento da Madeira e para combater a desertificação. E no Funchal temos a cota 500. Mas essa ainda bem que não se conseguiu negociar, porque essa, infelizmente, foi lançada pelo Sr. Presidente do Governo, Dr. Alberto João Jardim, e pelo Dr. Miguel Albuquerque, Presidente da Câmara Municipal do Funchal. Gastou 50 milhões de euros e não serve absolutamente para nada. Já agora que fala também ao Miguel Albuquerque, que está cada vez mais próximo à questão da sucessão no PST, como é que tem visto a expressão mesmo estas brigas entre os diferentes candidatos? Olha, numa frase diria tudo. Eles andam à briga, tiveram juntos estes 40 anos, junto com o Dr. Alberto João Jardim. São filhos do regime. Agora andam à briga. E eu acho que até dezembro, permite uma ironia, alguns deles vão dizer que nem sequer conhecem o Dr. Alberto João Jardim nem o Sr. Jaime Ramos. Presidente, nota da semana, a Feira do Livro é um acontecimento relevante para o Funchal? É um acontecimento relevante para o Funchal. Acho que esta Câmara do Funchal fez bem em voltar a recentrar a Feira do Livro no próprio livro e nos escritores. Tenho dúvidas sobre se esta é a melhor época do ano para realizar a Feira do Livro. Ela antes era realizada em junho, quando há alguma disponibilidade financeira das pessoas, agora em setembro, no pós-férias, na abertura das aulas, julgo que as pessoas têm menos dinheiro disponível para comprar livros. Bem observado, uma questão a ver, 500 anos da Diocese do Funchal, um seminário muito participativo, com apelos a uma igreja mais terrena, mas também algumas dicas interessantes no sentido que o património religioso seja colocado à disposição do turismo. O que é que lhe disse esta iniciativa? Foi um acontecimento relevante. O Congresso acho que correu bem, deixou pistas muito boas para a afirmação da história da Madeira no contexto nacional e internacional. Só é pena que o Governo Regional não aproveite estas efemérides para promover a região e até voltar a credibilizar a região no plano nacional. Deixou passar os 500 anos do Funchal, que podia ter sido um acontecimento muito importante do ponto de vista de afirmar a capital da região no plano nacional. Os 500 anos, praticamente, a Diocese está sozinha a comemorar. É um acontecimento muito importante e temos agora, aí à porta, os 600 anos da descoberta da Madeira e, infelizmente, apesar das propostas do CDS e dos outros partidos, ainda nem sequer há uma comissão nomeada para as comemorações dos 600 anos da descoberta da Madeira e do Porto Santo, o que é claramente lamentável. Este governo, aliás, é de uma inércia total, está completamente paralisado e só se importa com as diretas do PSD. Fica aqui uma sugestão muito interessante, então, a puxar pela autoestima dos madeirenses, e é isso que nos faz falta. A sugestão habitual da semana, hoje, não vai para o livros, não vai para o cinema, nem vai para um passeio, mas sim visitar os Jardins da Madeira, e a sugestão fica o bonito Jardim Municipal, um património que tem muito da época romancista, possíveis exemplares da flora da Madeira e de muitas outras partes do mundo, tempo de pausa, tempo de sossego. A Madeira é sempre um jardim, não é do jardim, portanto ficamos aqui com esta sugestão. Até para a semana. Gostei de saber que esteve desse lado. Muito obrigado.